Corinthians que empatou com o Internacional ontem pelo placar de 2-2 na Neoquímica Arena. Foi um banho de água fria, foi uma ducha de água fria no torcedor corintiano que superdotou a arena, empurrando o Corinthians para uma vitória no Campeonato Brasileiro. Seria uma vitória importantíssima dentro da competição. Se o Corinthians vencesse, ele estaria fora da zona de rebaixamento. Mas, infelizmente, o Corinthians tropeçou, tomou gol aos 48 minutos do segundo tempo, resultado que deixou o Corinthians, mais uma vez, na zona de rebaixamento. O primeiro time que está fora da zona de rebaixamento é o Fluminense, com 30 pontos ganhos. Corinthians e Vitória têm 29 pontos ganhos em 29 jogos, estão empatados em número de pontos ganhos. O Vitória tem mais vitórias do que o Corinthians, o que complica a situação. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato. O Corinthians tem 11 empates no Campeonato Brasileiro. É muito empate na competição. O Corinthians que agora vai ter que vencer pelo menos 5 jogos, né? Pelo menos 5 jogos dos 9 jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Para ficar tranquilo mesmo, teria que vencer ou terá que vencer 6 jogos que restam dos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Até agora o Corinthians só tem 6 vitórias em 29 jogos na competição, né? O que sugere que, infelizmente, o Corinthians dificilmente vai conseguir mais 6 vitórias dentro da competição em 9 jogos que restam. A competição está acabando, o campeonato está acabando para o Corinthians. Mas eu ainda estou otimista, porque o pior já passou. A pior fase do campeonato já passou para o Corinthians. Eu ainda acredito que o Corinthians vai conseguir a classificação, apesar do resultado negativo ontem contra o Internacional. O Corinthians tinha que ter vencido o Internacional. E esse resultado tem que botar na conta do covarde Ramon Dias. O Ramon Dias foi covarde ontem. O Ramon Dias e o Emiliano Dias. A dupla, o pai e o filho, foram covardes ontem. Porque o Corinthians estava vencendo pelo placar de 2-1, estava jogando bem, né? Quase marcando 3-1, teve a oportunidade de fazer o 3-1 com o Rodrigo Garro, numa defesa do Rocher, espetacular, goleiro do Internacional. Se não fosse o goleiro do Internacional, o Corinthians venceria o jogo, marcaria o 3-1. E se não fosse o VAR também, né? Porque o VAR anulou um gol do Yuri Alberto, que até agora eu não sei se estava impedido, se não estava impedido. Mas aí o Ramon Dias, a partir dos 43 minutos do segundo tempo, começou a fazer as trocas, colocando zagueiro, colocando volante, colocou o Ranieri, colocou o Félix Torres. E aí desandou a maionese. O Corinthians tomou o gol aos 48 minutos do segundo tempo. O Ramon Dias chamou o Internacional para o campo de defesa do Corinthians. O Ramon Dias foi covarde, errou nas alterações. Tem que botar na conta do Ramon Dias. E pela primeira vez no campeonato, o técnico do Corinthians está pressionado. Já tem gente falando nos bastidores da possibilidade da contratação do Tite. Isso partiu até de parte da torcida do Corinthians. Ontem na live, aqui no canal do Ceredo, muita gente falando do Tite. Você, torcedor corintiano, aceitaria o Tite de volta? Eu quero ouvir o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário. Você aceitaria o Tite de volta? O Tite que foi dispensado do Flamengo e está livre no mercado. Mas o Tite que negou o Corinthians nas últimas 4 vezes que foi convidado, ele disse não ao Corinthians. E acabou aceitando um convite do Flamengo, que deixou a torcida do Corinthians bastante magoada. Mas ele tem uma história muito grande com o Corinthians. É o maior técnico da história do Corinthians, o Tite. De qualquer maneira, eu acho, é a minha opinião, que não adianta trocar técnico agora. Seria muito complicado trocar o técnico agora, porque bagunçaria ainda mais a situação do Corinthians. Até o técnico novo ser contratado, faltam apenas 9 jogos para terminar o campeonato. Infelizmente, ficaria muito difícil a situação. Destaques do jogo de ontem, o lado bom do Corinthians, a excelente exibição do Memphis Depay, jogou muita bola ontem, deu uma assistência para o gol do Yuri Alberto, e deu uma segunda assistência para o gol anulado do Yuri Alberto. Seriam 2 assistências, mas uma delas, um dos gols foi anulado, e infelizmente o Memphis Depay não deu a segunda assistência. Está aí o Yuri Alberto engraxando as chuteiras do Memphis Depay, porque ele realmente jogou muita bola, ele está melhor fisicamente, está mais bem condicionado fisicamente, e vai com certeza ajudar muito o Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E Yuri Alberto também jogou muita bola. Talvez tenha sido, talvez não, com certeza foi a melhor partida dele com a camisa do Corinthians na temporada. Aliás, o Yuri Alberto iguala o camisa 9, chegou ao 46º gol pelo Timão em 139 jogos. 46 gols em 139 jogos com a camisa do Corinthians. É a mesma marca do argentino Tevez. Só que o Tevez conseguiu isso apenas em 78 partidas. E o detalhe é que o Yuri Alberto já tem 20 gols na temporada. O Yuri Alberto é artilheiro do Corinthians na temporada. Em relação ao Memphis Depay, quero passar alguns números aqui do Memphis Depay, porque é o seguinte, ele deu uma assistência, teve 27 ações com a bola, 87% de acerto nos passes, teve uma grande chance criada, um passe decisivo e 2 duelos ganhos. Outro ponto que chama muito a atenção na atuação do Memphis são os minutos jogados, né? O atacante somou 85 minutos em campo, superando as outras
3 partidas que ele fez com a camisa do Corinthians. Contra o Atlético Goianiense, ele jogou 22 minutos, contra o Fortaleza, 25 minutos, contra o São Paulo, 30 minutos, e ontem contra o Internacional ele jogou 85 minutos, superando, inclusive, a expectativa da comissão técnica, porque a expectativa é que ele jogasse 60 minutos e ele acabou jogando quase 90 minutos com a camisa do Corinthians. Foi muito bem. Agora, com a data FIFA, o Corinthians só volta a jogar no dia 17, daqui 11 dias, portanto. Hoje, dia 6 de outubro, o Corinthians volta a jogar no dia 17 de outubro contra o Atlético Paranaense. Ele terá mais dias para entrar no melhor do seu condicionamento físico e aí sim ajudar a equipe do Corinthians. É o seguinte, jogos que restam ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. As 6 decisões do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Atlético Paranaense. Lembrando que o Corinthians tem que vencer 6 jogos desses 9 jogos que restam. Dá para descartar 3 partidas aí, mas tem que vencer 6 jogos. Corinthians e Atlético Paranaense, confronto direto. O Atlético Paranaense tem jogos a menos ainda na competição. O Corinthians tem que vencer o Atlético Paranaense. Cuiabá e Corinthians, também confronto direto. O Corinthians tem que vencer o Cuiabá. Corinthians e Palmeiras, dificílimo jogo, porque o Palmeiras está brigando pelo título brasileiro. Vitória e Corinthians, o Corinthians tem que vencer o Vitória. É confronto direto. Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians tem que vencer o Cruzeiro dentro de casa, tem que dar Corinthians. Corinthians e Vasco, dentro de casa, tem que dar Corinthians. Criciúma e Corinthians, tem que vencer o Criciúma, também é confronto direto. Corinthians e Bahia, dentro de casa, tem que dar Corinthians. E Grêmio e Criciúma na última rodada, Grêmio e Corinthians na última rodada, é um jogo dificílimo para o Corinthians enfrentar o Grêmio na última rodada da competição. De qualquer maneira, são jogos que restam. É possível o torcedor corintiano acreditar em 6 vitórias em 9 jogos. Eu acredito que o Corinthians vai conseguir ainda 6 vitórias em 9 jogos. O Corinthians voltou a jogar bem, está vivendo o melhor momento dele no Campeonato Brasileiro, né? Ele está vivo nas 2 Copas, na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Yuri Alberto voltou a jogar bem. O Memphis Depay está jogando bem, está entrando no melhor do seu condicionamento físico. Então, eu acredito que o Corinthians, sim, vai conseguir as vitórias, vai conseguir os resultados. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas o Corinthians vai brigar até a última rodada para escapar da zona de rebaixamento. E Deus queira que consiga a permanência na primeira divisão do futebol brasileiro. Fazendo esse vídeo aqui para falar do Coringão, é claro, e trazer algumas informações para vocês e algumas coisas que eu quero também colocar em relação ao futuro do Corinthians, tá? Primeiro, salários atrasados no Corinthians, quero explicar essa história, e também falar sobre Memphis Depay. O Ramon Dias deu uma mancada com a situação do Depay, não foi só nos 3 zagueiros que ele errou, não. Eu quero falar sobre isso também, aqui do Coringão, que é muito importante. Olha só, primeiro, né, a questão dos salários atrasados. É assim, o salário atrasado, alguns funcionários do Parque São Jorge me chamaram, dizendo que eram para ter recebido o salário na última sexta-feira e não receberam. Eles esperam que na segunda o dinheiro caia na conta. Então nós vamos aguardar até segunda-feira, né, para saber se realmente os salários foram pagos. É importante pagar o salário dos funcionários, mas é óbvio que é importante. Ainda mais quando, né, aliás, teve um funcionário que falou para mim, pô, Samir, contrata um jogador de 3 milhões, 4 milhões, paga a gente aqui, pô, tô torcendo muito pelo Memphis, mas tem que pagar nós também, né? Enfim, então o Corinthians contratou, né, um jogador de 3 milhões, 4 milhões de reais, não pode deixar o salário atrasar de funcionários do clube, funcionários que às vezes ganham 3 mil reais por mês, ganham 2 mil reais por mês, ganham 4 mil reais por mês, não importa o salário, não pode, tá? Não pode deixar atrasar o salário dos funcionários, porque começa a gerar, inclusive, chacota dos rivais, enfim. Contrata um jogador e não paga salário de funcionário. É chato isso, tá? Ainda mais, né, nesse momento que vive o Corinthians. Vamos falar agora do Memphis Depay. O Memphis Depay fez uma estreia maravilhosa, né, como titular pelo Corinthians no jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Jogou mais de 80 minutos, né, foram 88 minutos. Ele que tinha feito cerca de 20 minutos por partida, né, nos últimos jogos, né, Fortaleza, Atlético Goianiense, São Paulo, né, Flamengo ele não pôde jogar porque não está inscrito na Copa do Brasil. E ontem, 88 minutos jogando como titular. Foi tudo bem, o Depay ele brilhou na partida, chegou a brilhar mesmo. Por quê? Porque o Depay ele está longe, né, de ter a sua melhor condição física hoje no Corinthians, está distante, né, de desempenhar, né, o seu futebol com 100%, né, da sua condição física ideal. Mas mesmo assim, estando aí 60%, 70% da sua condição física, ele destoa, né, velho? O passe que ele deu pro gol do Yuri Alberto, né, que abriu o marcador na Neoquímica Arena, foi um passe de quem conhece muito, meu amigo, muito. É um passe na temperatura certa. Depois ele dá aquele lançamento também pro Yuri fazer o gol de cabeça que foi anulado, que foi um lançamento de quem entende muito do assunto também. E aquele lance na área, né, que ele dribla o zagueiro para finalizar, enfim, o Depay fez uma grande partida. E o Yuri tem que ser o parceiro dele. Eu falei isso no pós-jogo ontem. Por quê? Porque o Depay não pode ter um Thales, por exemplo, de parceiro de ataque. Os dois têm que jogar próximos da área e dentro da área. Porque o Thales Magno é um jogador que, se recuperando de lesão, vai voltar a ficar à disposição, mas não dá para jogar do lado do Depay
Porque ele é mais lento, tipo, joga mais como um veterano. O Depay ele tem que ser o jogador que vai sair da área. Já deu pra ver que ele é inteligente, ele vai se adaptando à idade, né, e à sua carreira, o momento da sua carreira. Então ele tem que ser o jogador que vai sair da área e deixar o Yuri maluco, entrando pra área, correndo, doido. Então tem que ter um cara com muito vigor físico para jogar do lado do Memphis Depay. E o Yuri Alberto é esse cara, né, velho? O Yuri Alberto ontem parecia, meu amigo, parecia o Tevez jogando, cheio de raça, vontade. Chutou de direita, gol. Chutou de esquerda na trave. Cabeceou, gol. Bateu pênalti, gol. O cara é um monstro no jogo ontem, né? Yuri Alberto, quem é você? Eu vim aqui só para te ver. Yuri Alberto, quem é você? Eu não consigo te compreender, velho. Enfim, não consigo te descrever. Não dá para saber quem é o Yuri Alberto. Agora, a chamada aí do título, né? O Ramon Dias deu uma mancada, né? Com a questão do Memphis Depay, porque eu tenho informação que o Depay não está em condição ainda de jogar 90 minutos, ele jogou quase 90 minutos, ele tinha que jogar uns 60 minutos, 70 minutos, quando o Corinthians fez o segundo gol, tinha que ter tirado o Depay já, tá? Eu falei no clube de membros do canal Café de Setorista, e aí teve um lance depois na sequência, eu fiquei com medo, velho, falei, meu Deus, não acredito, velho. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, porque o Corinthians não pode perder o Depay, ele vai ser muito importante pro Corinthians. O Memphis vai ser muito importante pro Corinthians nessa reta final de Brasileiro. Na Sul-Americana também, muito importante. Cara, eu achei que ele até sentiu uma lesão na hora lá. Então o Ramon Dias não errou só com os 3 zagueiros e deu o empate pro Inter. E pra mim, na minha opinião, ele errou com o Depay também, tá? Em relação ao Depay. Por quê? Porque o Depay podia sofrer uma lesão. Ó, e se vocês acham que eu tô exagerando, o Thales Magno tava sem jogar, veio pro Brasil, meteu 2 gols nos 2 primeiros jogos, jogou bem. Só que aí forçaram demais, lesionou. O Hector lesionou, mas principalmente o Thales, tá? Por quê? Porque depois a conta chega. Esses minutos que ele forçou hoje, o músculo, entendeu? Tudo bem que vai ter a data FIFA agora, mas ele podia ter lesionado ontem no jogo. Então esse é um perigo, meu amigo, tá? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima.